Diz assim: bem-aventurada, ou em outra versão, feliz, é a nação cujo Deus é o Senhor. Só tem. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos percorrer agora alguns ensinamentos que você estuda em uma linha da ciência chamada ciências políticas. Preste atenção. No começo, o mundo era governado por reis. Amém? E o rei, ele tinha nas suas mãos o poder de governar, o poder de executar a lei e também de fazer a lei. Os reis eram absolutistas. Eles tinham todo o poder nas suas mãos. Como é isso, pastor? Vou explicar para vocês. Os reis decretavam leis e as executavam. E o rei também governava. Então, se ele olhasse para você e dissesse assim: ei, Gedalva, a casa que tu mora me agradou os meus olhos. Então eu estou decretando aqui uma lei, que eu agora tomo a tua casa e você se vira. E saia de lá, porque senão você é inimiga do rei. E se você for inimiga do rei, será presa e condenada à morte. Era assim. Era desse jeito que funcionava. Eram absolutistas. Detinham o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário na mão. Com o passar dos anos, houve a ascensão de uma nova classe, começando pela Europa, da classe dos burgueses. Eles então começaram a ter poder econômico. Eram os comerciantes, em sua grande maioria. Começaram a comercializar as coisas e acumular riquezas. E aí os reis vinham e nhaque, comia as riquezas deles. E eles começaram a pensar: não está certo isso. Tem alguma coisa de errado nisso. Nós trabalhamos e ele chega lá, segundo a boa vontade dele, não faz nada o dia inteiro, vem aqui, pega parte do nosso suor, parte do nosso trabalho. E começou-se uma série de revoluções, a ponto de hoje, até mesmo países que optam pela realeza, eles têm paralelamente o poder legislativo não na mão do rei e o poder judiciário não na mão do rei. Esses países têm o parlamento. E aí pensadores começaram a pensar: como então realizar uma forma de se ter um poder legítimo? Como seria essa equação? Como legitimar o poder? Como legitimar as leis? Qual seria a solução de fazer com que o poder e as leis fossem então legítimos? E aí nós entramos nos contratualistas, cujos pensadores maiores são três, que são Hobbes, Locke e Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Pensadores que passaram pelos séculos XVI, XVII e XVIII. E tem o seu líder maior, o seu pensador maior, Rousseau, uma obra chamada O Contrato Social, a verdadeira Bíblia dos cientistas políticos. E ele então começa a entender que, para que uma lei fosse legítima, ela teria que emanar do povo, porque ninguém faz uma lei contra si mesmo. Amém? Você vai fazer uma lei para te prejudicar? Nunca.
Então eles começaram a pensar por este lado e disseram: olha, nós precisamos de que a lei fosse emanada do povo. Aí tu imagina agora, o Brasil tem 190 milhões de habitantes. Imagina 190 milhões de palpites sobre lei, dá certo? Não dá. Então eles entenderam que havia necessidade de representação pública. Ou seja, nós temos um representante nosso no poder legislativo, que, na minha opinião, sem sombra de dúvida, dos três poderes é o mais importante, porque são eles quem criam as leis. Então a lei é criada, ela determina o poder do judiciário. O poder judiciário não pode ir além da lei. A lei é criada, ela delimita o poder do executivo. O executivo não pode ir além da lei. Então eles criaram um sistema de representação do povo. E hoje nós temos exatamente isso. São os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais. E não quero entrar aqui na discussão, mas vamos colocar também os senadores da República de uma forma diferente, mas eu não quero falar hoje a respeito disso. Então eles são a representação do povo. E nós lemos aqui no versículo que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Você compreendeu isso? Feliz a nação que Deus é o Senhor? Então, meu querido, vamos à nossa querida Casa Legislativa da União. Vamos supor que existe um número de 300 representantes do povo, 300 deputados federais. Se a igreja evangélica não tiver representantes lá, as leis serão feitas pelo povo que não teme a Deus. E as leis feitas lá irão cair sobre toda a nação. Irão cair sobre mim e sobre você. Contei hoje na escola bíblica dominical um caso de um pastor que visitou uma igreja na Suécia. Que chegou na igreja da Suécia, existia o hall dos missionários, com 1000 missionários daquela igreja. Mas ele chegou na igreja e estava vazia. Ele conversou com o pastor, falou: o que é que aconteceu? Ele disse: sabe o que é que aconteceu? Este país foi governado durante 16 anos consecutivos por homossexuais. E eles firmaram leis aonde eram proibidos anunciar que o homossexualismo é uma prática que Deus abomina. E os pastores foram presos e se acabou com a fé do povo. Porque se o pastor, que a coluna cai, o restante cai junto, meu querido. Em uma guerra, se tu for ler os livros a respeito de guerra, a mira principal são os generais, são as altas patentes. Porque quando se mata um general em uma guerra, os soldados ficam perdidos. E prenderam naquele país os pastores, os generais da igreja. E os soldados ficaram perdidos, se dispersaram e a igreja estava vazia. Aonde que foi feito isso? Nos bastidores do legislativo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cuja a palavra de Deus tem domínio sobre o território. E aí, se eu e você não se acordar para esta parte, para essa trincheira da guerra, nós vamos ser representados por pessoas que têm ideias diferentes da minha e da sua. Há agora, tramitando no Congresso Nacional, uma lei a respeito de aborto. Querem legalizar o aborto. E a igreja
uma bandeira fincada, firme contra o aborto. E se nós não tivermos representantes lá, eles vão aprovar. Mas glória a Deus que o Brasil acordou isso há um tempo. E hoje nós temos representantes. Um dos representantes mais importantes da igreja evangélica, senador Magno Malta, que eu citei como exemplo na quarta-feira, e ele estava hoje no programa de Silas. Um homem corajoso que meteu a mão, não foi num ninho de abelha, num ninho de marimbondo, não. Meteu a mão na jaula do leão. Levantou-se a CPI a respeito da pedofilia. Colocou gente grande do Brasil na cadeia. Colocou políticos, médicos, advogados, empresários, que abusavam de menores, que abusavam até mesmo de crianças. Mas foi preciso um homem de Deus chegar até aquele lugar para levantar a voz, a bandeira do Senhor e colocar lei nos negócios, meu querido. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero que você abra também a palavra de Deus em Provérbios, o capítulo de número 29, em nome de Jesus. Porque eu estou pregando a palavra de Deus para você. Aleluia. Nós ainda estamos nesta terra. O reino dos céus é para ser implantado na terra. Amém, querido? Não adianta nada vivermos aqui somente no mundo espiritual, somente no reteté do Senhor, e o mundo passando, e o mundo nos engolindo, meu querido. Não, o reino dos céus foi feito para ser implantado nesta terra. Amém? Provérbios 29, 2. Quem achou em voz alta pode ler. Quando o justo floresce, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo chega. Amém. Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Amém? Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. O povo precisa se despertar para algo maior que Deus tem para vocês. O que eles querem é bater na tua porta e te dar uma cesta básica, meu querido. O que eles querem é bater na tua porta e te colocar numa casa de 4x4 e você glorificar, e você sentar do lado, e você falar bem dele. Ei, meu querido, sabe o que eles deviam querer? É te dar um emprego digno, para você ser uma pessoa digna, para poder comprar o que você quiser para comer, para poder comprar uma casa para você ter algo de bom nessa terra, para você pagar uma educação melhor para os teus filhos, para você levar os teus filhos para a faculdade, para que eles não passem por que você passou. E eles têm o poder para isso. O Brasil hoje está entre as 10 maiores potências mundiais. Conversa com alguém que já teve a oportunidade de sair do país e ir visitar os países do primeiro mundo para você ver o que é. Pegue aqui um avião, vai para o sul do Brasil, para a região sudeste, tu vai ver uma cidade como São José do Ipibu, com 3 faculdades, com centro de escola técnica. E por que aqui não tem? Porque os políticos não querem colocar, porque eles preferem que você fique mendigando pão na mão deles. Estão entendendo, irmãos? Eles preferem que vocês fiquem dependendo deles para comer. Mas Deus tem te dado saúde para trabalhar. E o trabalho é digno. Do suor do teu rosto comerás o pão desta terra. Está escrito no livro de Gênesis. Eu vou levantar essa bandeira. Eu vou combater esse mal nesse lugar. Eu vou ser um calo nesse lugar para esses maus políticos. Está só começando. E se quiser mandar matar, pode mandar matar. Porque
eu vou para o céu. E eu aprendi uma coisa com Jesus, que se mata um homem, mas não se mata uma ideia. E quando se mata um homem por uma ideia, ele vira um mártir. E aí o negócio vira o contrário. A espada que era para ir para lá, vem para cá. E mata mais ainda. Não tenho medo. Eu quero uma vida digna para vocês. Eu quero vida digna para os filhos de vocês. Eu quero que os filhos de vocês estudem, sejam advogados, sejam médicos, sejam dentistas. E isso está na mão deste povo. Só que ao invés deles trazerem para cá um centro de formação técnica, eles estão enchendo o bolso de dinheiro para poder gastar horrores durante a política aí, para dar 1.000 daqui, 1.000 dali. Ei, meu querido, deixa eu falar, R$1.000 não muda a sua vida não. R$1.000 não muda a vida do teu filho não. O que muda a vida sua e do seu filho são políticas sociais sérias, aonde coloca verdadeiramente amor ao povo no coração. Vocês estão me entendendo? Quando o ímpio governa, o povo geme. É porque você ainda não foi acordado para isso. Talvez tudo que você tenha passado é por causa de uma geração de políticos que não se preocupou com vocês. Se preocuparam com eles, porque vai atrás deles para tu ver. Carro importado, casa na cidade, casa na praia, casa na beira da lagoa, fazenda, isso, aquilo, filhos no exterior. Mas e você? Para pensar. Quanto é o salário deles? Quanto eles gastam? Você acha que eles são bestas de gastar deles? Não, gastam nosso. E é você quem paga. Você vai comprar 1 quilo de arroz, está lá, imposto sobre o quilo de arroz. Você paga IPTU, você paga a conta de energia, você paga a conta de luz, tudo tem imposto. O brasileiro trabalha quase 200 dias no ano só para, quase 1/3 dos dias do ano para pagar imposto. E aí? Você precisa acordar para isso. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Colocar os justos nos poderes significa que eles vão ter compaixão de vocês. Justo no Antigo Testamento significa aquele que age com misericórdia, aquele que age com compaixão. Porque o justo no Novo Testamento se refere aos justificados pelo sangue de Jesus. Mas no Antigo Testamento Jesus ainda não vinha. Então são aqueles que agem com misericórdia. Agir com misericórdia significa que a sua dor é a minha dor. Glória a Deus. E se eles parassem na frente de um hospital, eu creio que eles não iriam dormir se fossem pessoas justas. Se a dor daquelas famílias fosse a dor deles. Mas não, meu querido, não são. E é por isso que o povo está gemendo. E para comprovar, porque o tempo passa correndo, eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 37. Nós vamos falar a respeito de José. Amém? José foi um homem escolhido por Deus para ser um governante. Amém? Capítulo 37 de